Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável, o nosso podcast, o podcast que já tem hoje 3 anos e meio, né? Já temos aí quase 200 episódios, fantástico isso, falando sobre assuntos saudáveis, porque tudo que nós queremos aqui é que você possa desfrutar de um corpo extremamente saudável, mas também do espírito e da alma de uma forma maravilhosamente sãs, tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre um livro, e eu até trouxe ele aqui. Eu fico muito honrado, porque isso é como um filho para mim. Foi o primeiro, já estou escrevendo o segundo. Esse é o primeiro livro, por sinal vai ser lançado este final de semana, sábado agora, dia 25 de julho, lá na Casa da Cultura. Ele vai ser lançado. O nome do livro é Odontologia de Alta Performance. E aí tem um subtítulo que diz: Alta Performance não é talento, é método. Eu queria hoje compartilhar um pouco sobre esse livro com vocês, para que vocês entendam o porquê de escrever esse livro, o porquê da palestra que vai haver. Inclusive vai haver uma palestra lá às 5 horas da tarde, lá na Casa da Cultura, no sábado, dia 25, e vocês estão convidados. Todos os da área médica de uma maneira geral, porque esse livro, depois que eu começar a falar um pouco aqui sobre ele, vocês vão entender um pouco disso. Não é só para dentistas, ele é para até estudantes do ensino médio. Sabe, vocês que são pais e que seus filhos não sabem muito bem o que fazer da vida, ou estão na faculdade, mas trocaram já de faculdade, ou isso está se tornando muito comum, e eu pessoalmente não concordo tanto com isso. Eu acho que está faltando um pouco de direcionamento. Havia uma época, por exemplo, que as escolas levavam profissionais de diversas áreas, da área tecnológica, da área médica, seja de que área fosse, para que os alunos pudessem ser mais bem, digamos assim, direcionados para o que eles queriam na vida deles. Então, eu vou ler só para vocês aqui no sumário alguns detalhes. Fala, por exemplo, no capítulo 1, eu vou deixar de lado a introdução, claro. O prefácio foi feito pelo meu irmão, meu querido irmão Josivan, o oftalmologista, Dr. Josivan Dantas, lá de Mossoró. Fiquei muito honrado com as palavras que ele usou aqui. E no capítulo 1 fala sobre a escolha da profissão. Se você está apto para o mercado, aí fala sobre alguns pontos aqui que eu vou citá-los. Essa escolha, muitas vezes as pessoas elas escolhem uma profissão não porque gostam, não porque tem uma certa identificação com o que é feito. Alguns gurus da administração hoje em dia, eles dizem que você deve fazer uma pergunta antes de mais nada, que é o porquê. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu, Giovanni, estou fazendo odontologia? Por que eu tenho 2 clínicas com um padrão excelente? Por que eu invisto tanto nessas clínicas? Por que isso? É somente para fazer dinheiro? Não. Se for só para fazer dinheiro, esqueça disso. Isso não vai funcionar. Você precisa ter um porquê. No meu caso, eu adoro a ideia de poder elevar a autoestima das pessoas, de poder fazer as pessoas sorrirem mais e se sentirem bem com o seu sorriso, de rejuvenescer a face com coisas como a placa de sorriso instantâneo, que é algo que eu aperfeiçoei a partir da placa adesiva estética do Dr. Disseu Vieira, que faz com que as pessoas fiquem mais jovens, sem precisar fazer botox, ácido hialurônico, esses preenchimentos de uma maneira geral. Então você não tem que ficar fazendo a cada 4 meses algo. Você pode rejuvenescer por muitos e muitos anos a partir da placa e da troca efetiva logo depois com facetas. E isso, até onde eu sei, eu sou o único no Nordeste do país que faz isso. Ninguém mais. Nós temos pessoas vindo até de outros países para fazer esse tipo de coisa. Então, por quê? A escolha da profissão. É por que você escolheu tal profissão, qualquer que seja ela. Especificamente da área médica. Por que você escolheu fisioterapia? Por que você escolheu nutrição? Por que você escolheu medicina, odontologia, fonoaudiologia, entre outros? Por quê? Foi por dinheiro? Tipo, você viu algum profissional que de repente fazia muito dinheiro e você acha que você vai fazer dinheiro também?
se você fizer aquela profissão especificamente, foi por glamour, pelo fato de ser chamado de doutor, né? Foi pela pressa, eu preciso fazer isso rapidamente porque foi a única coisa que eu consegui passar lá no Enem, eu né? Por necessidade, eu preciso fazer algum curso que eu consiga fazer dinheiro mais rapidamente. Por pressão de parentes, às vezes tem isso também, certos parentes que desejavam ser determinada coisa ou fazer determinada área e ficam pressionando seus filhos para que sejam meio como que eles não conseguiram ser. E a gente fala sobre tudo isso no livro. No capítulo 2 a gente fala sobre a meta profissional. O que é que você tem como meta? Qual o seu objetivo? A escolha da faculdade, entendendo o seu perfil. E aí eu passo alguns detalhes, inclusive uma espécie de teste para que você escolha a sua universidade, a universidade que você vai fazer o seu curso, para saber se realmente vale a pena, se aquela universidade, aquela faculdade, se ela lhe entrega o que você precisa. A escolha da cidade para moradia e trabalho. Muitas pessoas, elas fazem um curso e não sabem nem onde vão morar. Elas querem fazer um curso, por exemplo, e ficar naquela estratégia do Oceano Vermelho, não na estratégia do Oceano Azul. O Oceano Azul é quando você está sozinho, né? O autor desse livro, a Estratégia do Oceano Azul, ele fala que é como se fosse um tubarão sozinho, e quando acontece de um barco cair um pedaço de carne, ele vai lá e começa a comer aquele pedaço de carne de uma forma muito lenta, sem problema nenhum. Agora você imagina que tem 1000 tubarões ali, eles vão se matar ali para conseguir aquele pedaço de carne. Então, onde morar para que de repente você não precise ter que todos os dias matar não um leão, mas uma selva inteira, né? Ser empregado ou ser autônomo, que é outra coisa, é uma dúvida muito grande das pessoas da área médica. Planos de saúde ou atendimento particular, outro grande ponto a ser colocado pelas pessoas da área médica. Por isso que eu estou falando para vocês que essa palestra seria muito boa, não só para dentistas, mas também ou para estudantes de odontologia, mas para estudantes da área médica de uma maneira geral. As especializações, o que é que eu devo escolher, o que é que funciona para mim. Às vezes tem pessoas que gostariam de fazer determinado curso e não conseguem passar no Enem, por exemplo, e por isso fazem um outro curso e passam a vida tentando adequar aquela profissão àquela primeira que elas não fizeram. E isso eu tenho exemplos até próximo de mim, isso eu já vi acontecer. E falo sobre marketing, que é um assunto que muito me motiva, muito me impressiona. Falo sobre marketing digital, marketing de influência, marketing de afiliados, marketing de relacionamentos. E acho que essa palestra ela vai ser simplesmente fantástica. Esse é o livro. Para quem está me vendo, porque hoje rádio não é só ouvir, é ver também, né? Esse é o livro, sou eu aqui na frente. Meu amigo Arildo foi o grande responsável por essa capa. É o homem, o super editor aqui, né? E o livro é uma... eu não vou falar, eu ia dizer que era uma obra-prima, mas eu não vou falar disso não, porque a gente não deve ficar fazendo propaganda das nossas próprias coisas, né? Mas eu acho que vai ser muito interessante. Então vocês estão convidados. A Casa da Cultura é um lugar que tem, se eu não me engano, 70 lugares. Então, até onde eu sei, já estava muita gente falando sobre que vai. Então, para simplificar, talvez você entrando em contato com a Dental Clínica, é o 999816640, só para nos informar que você vai, para a gente ter uma nossa... É gratuita a palestra, né? Caso você queira o livro, lógico, vai ter um determinado valor, mas lhe prometo que vai ser baixinho, né? E vai ter uma tarde de autógrafos, onde eu vou poder autografar os livros, e estou me sentindo aqui o super estrela, né? Com essas coisas aí. Bom, pessoal, espero que vocês apareçam por lá, gostem do conteúdo, porque foi feito com muito carinho. Aqui dentro está a minha vida. Vocês vão conhecer um pouco mais, quem ler esse livro vai conhecer um bocado mais sobre Giovanni, quem foi e como ele é hoje e o que pretende ser no futuro. Isso provavelmente, quase que com certeza, vai ajudá-los e muito. Então vocês que já têm sua vida formada, mas têm filhos,
no ensino médio ou na faculdade, vocês podem estimulá-los a ler esse livro também. Isso vai ser muito bom. Também vai ser demonstrado lá uma possibilidade de um curso, né? Nós estamos com um curso também pela internet que vai se chamar a mesma coisa, Odontologia de Alta Performance. E a gente tem algumas propostas lá que vão ser apresentadas, lógico que é para quem quiser. E hoje eu não poderia deixar de falar um pouco para vocês sobre um pouco da questão espiritual, né? Vocês sabem que eu sempre gosto de passar algumas informações que os ajude, que ajude vocês a viverem uma vida com mais paz no coração. A gente tem precisado muito disso ultimamente. Eu fico abismado como as pessoas estão ficando cada vez mais nervosas, mais tensas, e você vai em algum lugar e as pessoas estão procurando briga, confusões o tempo todo, violência acontecendo de uma forma terrível. Então eu gostaria de deixar alguns versículos aqui para você, e o que mais me impressionou foi falando sobre o que você, a luta que você venha a ter hoje e nessa semana e nesse mês e nesse ano. E todos nós desenvolvemos uma luta, muitas vezes uma luta interna, não é conosco mesmo, do ponto de vista de não sermos ansiosos, não entrarmos em depressão, e termos uma vida mais saudável do ponto de vista espiritual e na nossa alma, não só no corpo. Hoje as pessoas estão se preocupando demais com a vida no corpo, com fazer ciclismo, com musculação. Eu gosto, por exemplo, de natação, mas não é só o corpo que tem que estar saudável, outras coisas também. Então eu vou ler para vocês um versículo de Isaías 41:10, que diz assim, ó: não temas, porque eu estou contigo. Quem está falando isso aqui é o Criador, é Deus. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Pessoal, não importa que religião que você tenha, não importa o pensamento que você tem, com certeza você crê num Criador. Hoje até os ateus, eles sabem que existe uma força que muitos estão tentando explicar através da física quântica, não é? E seja como for, mas todos sabem que existe uma força que gerou o universo, que foi responsável pelo Big Bang. Eu não quero entrar no mérito de religiões, não é nada disso, mas eu quero que vocês lembrem-se, esse Criador ele está disponível. Não é só, nesse caso aqui do famoso Velho Testamento, ou as Escrituras, como os judeus chamam, não é só na Bíblia que tem isso, mas de uma maneira geral, o Criador está sempre dizendo para nós, para você que está aí em casa ouvindo agora nesse momento, ou no trabalho, não temas, não tenha medo, porque eu estou contigo. Ele está dizendo isso agora para você. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ele diz, eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Você precisa de força? Ele pode fortalecer você, como sempre me fortaleceu, como tem me fortalecido a cada aspecto da minha vida, cada passo da minha vida, nesse livro que foi feito, na minha clínica, nas cirurgias que eu faço, no tratamento que eu tento fazer com que as pessoas se tornem cada vez melhores. Ele me fortaleceu e eu agradeço muito. Ele diz, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. Sabe o que é isso, pessoal? É sustentar, significa que muitas vezes nós estamos trôpegos, nós estamos meio como que... Sabe quando alguém bebe muito e fica meio como que tropeçando no meio da rua? E você olha, muitas vezes é motivo de risada aquilo ali. Mas às vezes nós estamos assim espiritualmente, de uma forma trôpega, caindo. Nós não estamos nos sustentando em pé. Nós estamos a ponto de nos acabarmos. A nos acabarmos, seja ter um infarto do miocárdio, ter um problema cardíaco, seja entrar numa depressão profunda. Tantas coisas podem acontecer. E muitas vezes as pessoas ao redor, às vezes a nossa própria família não sabe disso. Então ele está dizendo assim, ó, eu te fortaleço e te ajudo
e te sustento com a destra da minha justiça. A justiça do Senhor, ela é descomunalmente maravilhosa, ela é fantástica, porque a essência dele é amor, mas a justiça é infinita. Eu vejo, por exemplo, tem um salmo que eu quero abrir aqui também para vocês, que é o 132, onde ele diz assim, ó: Senhor, lembra-te de Davi, isso é Davi, das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito. Não concederei sono aos meus olhos, nem um cochilo às minhas pálpebras, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Depois ele vai falar sobre a arca. Ele soubemos que a arca estava em Efrata. O que é a arca? A arca era uma espécie de mini-templo. Quando o povo estava se deslocando, ele não estava parado na terra de Canaã, ele não tinha como construir um templo, porque a cada dia eles estavam num lugar diferente. Então eles tinham a Arca da Aliança, que lá estavam, por exemplo, os mandamentos e tudo mais. E aquele lugar era como se fosse um mini templo, um templo portátil, né? E olha que coisa interessante, a arca tinha desaparecido e ele está falando sobre encontrar essa arca. E ele tinha um coração de que ele não podia descansar enquanto não encontrasse essa arca. Hoje, no Novo Testamento, nós acreditamos, baseado nas palavras de Yeshua, de Jesus, que o templo é o nosso espírito. Então, você que está em casa, tem essa sensação de não descansar enquanto ele não encontrar morada no templo dele, e o templo dele é o seu espírito, o seu você que está me ouvindo. Aí ele diz assim, ó: levanta-te, Senhor, isso ainda no Salmo 132, e vem para o teu lugar de descanso. Você está podendo dizer isso para o Senhor hoje? Levanta-te, meu Deus, e vem para mim, para dentro de mim, para o meu espírito, para o teu lugar de descanso. Ele diz: tu e a arca do teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis. Por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. Ele pede: não rejeite, não me rejeite. Quantas vezes você esteve numa situação caótica na sua vida, passando por mil coisas ruins, desagradáveis que você mesmo gerou, e você pensou: Deus me abandonou. Ele não te abandona, né? Como a gente viu naquele versículo de Isaías agora há pouco. Ele diz assim, ó, isso Deus falando: porei um dos seus descendentes no seu trono, se os seus filhos guardarem a minha aliança e os testemunhos que eu lhe ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. Deus aqui está dizendo que abençoará, que fará de você um rei, e seu filho ou seus filhos também o serão, se você guardar, como é que ele diz aqui, se guardar a aliança com ele. A aliança no sentido de pacto. Quando as pessoas se casam, passam a usar uma aliança no dedo, né? E por que se usa uma aliança no dedo? Para dar a sensação, para mostrar para as pessoas que existe um pacto entre duas pessoas. Então essa aliança que Deus está falando é entre Deus e você que está me ouvindo, entre Deus e eu mesmo, por exemplo. E se essa aliança ela for feita de uma forma adequada, nós poderemos desfrutar das próximas gerações também sendo reis. Olha que coisa interessante, o filho de Davi foi Salomão. E por que depois isso não continuou? Ele diz assim, ó, os filhos deles o sucederão no trono para sempre. Por que não continuou para sempre? Salomão não fez as mesmas coisas de Davi, ele não tinha o mesmo sentimento. Salomão teve mais de 1000 mulheres e no final das contas ele, até feitiçaria ele terminou fazendo no final das contas, né? Então assim, ele se deixou enganar, se deixou levar, ele não teve o mesmo coração que Davi. Então, o Deus ele foi extremamente honrado e cumpriu sua promessa para com Davi. E disse, se os filhos deles também guardarem a aliança, então ensina os teus filhos, você que está me ouvindo, ensina os teus filhos no caminho que eles devem seguir. Isso é bíblico, inclusive. E aí eles vão poder serem pessoas íntegras, pessoas honestas, e não pessoas que no futuro possam ser presos ou processados, mas são sim pessoas que vão honrar o seu nome, honrar a sociedade e mais que isso, honrar o próprio Deus, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa palavra de hoje
Agora eu vou falar um pouco sobre as nossas clínicas que promovem esse programa, que são a Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas e a Equilibrium. A Dental Clínica tem em 2 lugares, tem em Açu. Nós temos pacientes de todas essas cidades ao redor e até de outros países também. E Natal e a Grande Natal está lá em Capim Macio. Nos 2 casos nós temos nosso próprio tomógrafo, de forma que a gente pode fazer a tomografia e a cirurgia no mesmo dia. Então quando você vier até a clínica, se você pensa em fazer cirurgia de implante, por exemplo, saiba que isso é possível fazer na mesma hora. Não tem dificuldades. Como é que você se sente quando você tem a possibilidade ou a necessidade, muitas vezes, de ter que ficar indo para uma clínica fazer uma radiografia, para outra fazer uma tomografia, para outra fazer isso, para outra fazer aquilo? Agora imagine tudo isso num só lugar. Na Dental Clínica nós temos isso, em odontologia. Tudo que você precisa está lá. Quero fazer faceta de porcelana na mesma hora. É possível? É. Quero usar um laser, que em muitos casos a gente faz cortes de gengiva até sem anestesia, fazer restaurações sem anestesia. Tudo isso é possível. E o que é melhor, nas 2 clínicas, na de Natal e na de Açu, as 2 têm tomógrafo, seu próprio tomógrafo, tem o próprio laser e tem o CEREC, que é essa máquina que faz essas facetas. Então, se quer saber um pouco mais sobre a Dental Clínica, liga para o nosso telefone ou entre em contato pelo WhatsApp, é o 999816640. 999816640. E o Instagram é o Dental Clínica Dr. Giovanni. Dr. DR, na verdade. Dental Clínica DR Giovanni, Jovane. O meu pessoal é Dr. Giovanni Dantas, DR Giovanni Dantas. Lembre-se que meu nome é Jovane, Giovanni, né? Então, Dr. Giovanni Dantas. O meu pessoal, sou eu que respondo da clínica, as minhas colaboradoras fazem isso. E a segunda clínica é a Equilibrium, a única clínica do Vale do Açu, que está aqui ao lado da nossa clínica da Dental Clínica, que dispõe de um tomógrafo para você conseguir ver coisas maravilhosas que você não conseguia ver. Às vezes até prever certas doenças, né? Tem muita gente vindo fazer tomografia para ver como é que está a parte de abdômen, tórax, e ver muito melhor, por exemplo, do que uma radiografia. E então, pessoas que sofreram pancadas, seja por uma queda de moto, seja porque for, o protocolo padrão seriam 3 tomografias, pelo menos, né, de cabeça, de tórax, que é o peito, e de abdômen, que é a barriga, para ver se tem algo, se tem alguma lesão, se tem algo que esteja de alguma forma perturbando sua vida. Então, a Equilibrium, ela está à disposição da população do Vale do Açu, sendo o único lugar que dispõe de um tomógrafo. E além disso nós temos ultrassonografia, cardiologia de uma forma completa, inclusive com Holter, mapa, testes ergométricos, ecocardiograma e eletrocardiograma e tudo que tem direito, né? Inclusive polissonografia também, para ver a questão do sono. A Equilibrium, o telefone é o 99696-2122. 99696-2122. Instagram, Equilibrium Açu. O final é BRIUM. Açu com 2 S. Então, Equilibrium Açu. E você vai estar no nosso Instagram. Siga-nos. Você pode precisar, ou alguém próximo a você pode precisar. E é importante que você possa ter esse contato. Esse tipo de telefone é aquele que deve ser salvo na nossa agenda. Quando a gente precisa, a gente não precisa ficar louco procurando onde é que eu acho, né, quem é que tem esse telefone, como é que eu faço, porque às vezes as tomografias são feitas de urgência. E eu quero só relembrar a vocês a questão da palestra que vai acontecer sábado, dia 25, ou seja, sábado próximo, daqui a 3 dias, lá na Casa da Cultura, falando sobre odontologia de alta performance. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Como sempre, ele é sempre feito com muito, muito, muito carinho para vocês. E a mensagem também espiritual, que vocês possam ter gostado. Eu estou aqui, eu sou Giovanni Dantas, o Dr. Giovanni Dantas, dentista, e espero vê-los e ouvi-los na palestra e que vocês estejam conosco na próxima semana. Fiquem com Deus, um forte abraço. Acabamos de apresentar Papo Saudável.
próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.